Boa tarde, turma. Hoje nós vamos falar sobre dois indicadores que vocês tiveram dificuldade na avaliação diagnóstica que vocês fizeram, certo? E a aula de hoje é para focar justamente isso, onde foi localizado o maior grau de dificuldade dos alunos. Ok? Ok. Começar o compartilhamento de tela. Pronto. Então, com foco nos indicadores com baixo índice da avaliação diagnóstica. Onde vocês tiveram dificuldade foi no assunto de análise de gráficos da função polinomial do primeiro grau, ou seja, a função afim, certo? Sendo que função afim é toda função escrita na forma f de x igual a x mais b. Ou posso usar também como sendo f de x igual a mx mais b. Por que eu vou utilizar mx mais b? Ou mx mais n? Devido ao fato de que, quando nós temos uma equação da reta completa, nós temos ax mais by mais c igual a zero. E daí nós determinamos quem são os coeficientes angular e linear da reta. O coeficiente angular da reta eu vou chamar de n, por isso que eu vou ter f de x é igual a mx mais n, certo? E o coeficiente linear vai ser o n, o valor de n, ok? Uma das questões da avaliação diagnóstica foi esta aqui. Alberto realizou um mergulho no mar, onde a pressão P em Pascal varia linearmente de acordo com a profundidade x em metros. Ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era 100.000 Pascal, e ao alcançar uma profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser 200.000 Pascal. Qual é o gráfico que representa a relação da pressão P exercida em Alberto, em função de sua profundidade x nesse mergulho? Nessa questão, não é preciso fazer nenhum cálculo, é somente análise do gráfico, certo? Onde nós vamos localizar o gráfico que possui os pontos 0, 100.000 e 10, 200.000. Por que 0, 100.000? Porque antes do mergulho, a pressão que atuava em Alberto era de 100.000 Pascal. Após o mergulho, quando ele atingiu a profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser 200.000 Pascal. Então, nós temos que localizar esses dois pontos nos gráficos seguintes que nós vamos ter. Observe que no gráfico A, nós vamos ter o ponto 0, 0, e eu preciso do ponto 0, 100.000. Aqui eu tenho 0, 100.000, aqui eu tenho 0, 100.000. E os demais não têm o ponto 0, 100.000, eu já poderia excluir os demais, certo? Agora, observe, eu tenho 0, 100.000, e aqui é 10, 300.000. E 10, 300... E quando a questão diz o quê? Quando ele atinge a profundidade de 10 metros, a pressão é de 200.000 Pascal e não de 300.000. Então, eu descarto já essa. Ok? Essa aqui tem o mesmo motivo.
ao invés de ser 0, 100 mil, aqui é 0, 300 mil. 0, 200 mil. Já pode descartar, certo? Descarta essa. Esse ponto aqui é o ponto 0, 0, ok? Está descartada. E vamos para esse ponto aqui, ó. Esse ponto é 0, 100 mil. E esse outro ponto aqui, ó, é 10, 200 mil. Então, eu posso dizer que a alternativa correta é a letra B, porque antes do mergulho, ele estava a uma pressão de 100 mil pascal. E após o mergulho, a 10 metros de profundidade, ele estava a uma profundidade de 200 mil pascal. Então, a alternativa correta, letra B. Todos entenderam essa? Sim. Ou há alguma dúvida? A questão é de localização dos pontos, ok? Aqui eu tenho o ponto 0, 100 mil, e aqui o ponto 10, 200 mil. Alguma dúvida? Não. Não. Posso passar adiante? Pode. Pode. Deixa eu tirar um 5. Desculpa pela parada. Mas vamos Nada. continuar aqui. Ó, os coeficientes angular e linear de uma função polinomial de primeiro grau são, respectivamente, 1 e menos 3. O gráfico que representa essa função é... Aqui nós temos vários gráficos, certo? E eu tenho o coeficiente angular, que é 1, e o coeficiente linear, que é menos 3. Eu vou ver aqui qual é a função f de x, para que eu tenha coeficiente angular 1 e coeficiente linear menos 3. Nós temos y é igual a mx mais m, no caso, 1x menos 3. Ok? Então, esta é a equação. Esta é a nossa equação, ou a nossa função do primeiro grau. Y é igual a x menos 3. Eu vou fazer x igual a 0 para encontrar o ponto em que a reta intercepta no eixo dos y. No caso, eu vou determinar aqui o coeficiente linear. Y é igual a 0 menos 3. No lugar do x eu coloquei 0. Então, eu tenho y igual a 0 menos 3. 0 menos 3 é menos 3. Então, já determinei o valor do y. Y é menos 3. No caso, é o coeficiente linear. Esse é o ponto 0 menos 3. Agora, eu vou determinar o valor de x para y igual a 0. Porque fica mais fácil você localizar qual é o gráfico que está sendo, que tem como coeficiente angular 1 e coeficiente linear, fazendo desta forma. Ok? Então, nós temos y é igual a x menos 3. Vamos colocar no lugar do y, vamos colocar 0. Então, eu vou ter 0 é igual a x menos 3. Observe que 3 está negativo, passa positivo. Então, 3 é igual a x. Se 3 é igual a x, eu posso dizer que x é igual a 3. Então, esse ponto é o ponto 3 e 0. Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou ver o gráfico se tornou semelhante à questão anterior. Eu vou ver justamente o gráfico que possui esses pontos aqui. 0, menos 3 e 3, 0. Vou começar a partir da letra E. Aqui, ó, é 0, 1. Já não é este gráfico, certo? No caso, perdão,
é 1, 0. 1 em x e 0 em y. Ok? Então, já não é este gráfico. Nesse aqui, eu tenho 3, 0. Poderia ser essa. Mas eu não tenho ponto 0 menos 3. Eu tenho ponto 0, 3. Então, não seria essa, ok? Vamos ver essa letra B. A letra B eu tenho um ponto menos 3, 0. Menos 3, 0. E eu quero ponto 3, 0. Ok? Então, descarta essa. Essa letra B, vamos analisar. Nós temos o ponto 0, menos 3, 0 menos 3, e menos 3, 0. Ok? Já é descartada essa. Então, eu posso dizer que a alternativa correta é justamente a letra A. Por quê? Observe, nós temos na letra A o ponto 3, 0, e o ponto 0, menos 3. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Eu poderia também analisar da seguinte forma. Observe que esta equação, essa função aqui, é uma função crescente. Eu já posso dizer que poderá ser esta, ok? Poderá ser esta, analisando por outro foco. É crescente, o coeficiente linear é menos 3, que é o ponto que intercepta no eixo dos y, é o menos 3. E quem é que vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular é 1, ok? Mas como é que eu obtenho esse coeficiente angular? Através de ΔY sobre ΔX. No caso, eu teria o quê? Menos 3 menos 0, dividido por 3, desculpe, ΔY sobre ΔX. No caso, eu vou ter 0 menos menos 3, dividido por 3 menos 0. No caso, ficaria 3 dividido por 3, que dá 1, que é o coeficiente angular. Certo? Coeficiente angular 1 e o linear menos 3. Seria uma outra forma de você ver. Tem alguém fazendo uma chamada. Desliga o microfone aí. É uma outra forma de você identificar qual é o gráfico, certo? Mas eu acredito que essa forma aqui, onde eu vou Ei, pirra, desliga o microfone aí, menino. Expulsa ele aí, pessoal. É mais um avacalhando. Tá avacalhando, atrapalhando, Deve tem ser o que mesmo ver moleque de estudar. ontem. Eu não sei como ver isso aqui. Seria Como um tal tirar de uma. Cleiton. Pronto, ele desligar o som. Pronto. Deu para entender essa, pessoal? Deu sim, deu sim. Certo? É porque eu estou de olho nos dois, porque tem alguns alunos pedindo permissão, tá entendendo? Sim, Aí, sim. por enquanto, eu estou podendo permitir por conta que eu estou no celular e no computador. Mas quando o meu celular descarregar, aí não vai ser possível mais eu autorizar a entrada dos alunos. Prosseguindo. Em uma formatura, João reparou que os 300 formandos estavam enfileirados em N linhas e N-5 colunas. Em quantas linhas os formandos estavam enfileirados? Então, nós teremos que saber qual é o valor de N. Então, se é N linhas e N-5 colunas, então nós vamos ter N vezes N-5, que é igual ao total de formandos, que é 300. Tudo bem até aqui? De boa, de boa. Ó, veja só. Em uma formatura, João reparou que os formandos estavam enfileirados em N linhas e N-5 colunas. Então, eu vou multiplicar N vezes N-5, que é igual ao total de formandos, que é igual a 300. Ok? Ok. Prosseguindo.
O que foi feito aqui? N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 5, menos 5N, que é igual a 300. Ok? 300 que está positivo passa negativo. Então, eu vou ter o quê? N ao quadrado menos 5N menos 300 é igual a zero. Observe que é uma equação do segundo grau. E nós poderíamos resolver isso aqui pela forma de Bhaskara, conforme eu respondi nesse slide. Mas eu também posso resolver pela soma e produto, onde o produto é menos 300 e a soma 5. E esses dois números, para que a soma seja, para que o produto seja 300 e a soma seja 5, 5 positivo, esses dois números só podem ser 20 e 15. Porque, pessoal, se você pegar, testar as alternativas aqui, que seria uma outra forma de resolução, você iria ver que, testando 10, 10 menos 5 dá 5. Então, 10 vezes 5 é 50. Descarta essa. Testando 15, 15 vezes 15 menos 5, 10. Dá 50. Descartável. Alternativa C, se eu testar 20 vezes 20 menos 15, eu vou ter 20 vezes 15 é 300. Então, a alternativa correta seria, ou seja, é a letra C. Número de formandos, número de linhas, né? É igual a 20. Ok? Ok. Agora, Sim, ok. só, conforme eu disse, pela forma de soma e produto, isso aqui foi verificando as alternativas. Agora, pela forma de soma e produto, você pensa em dois números que o produto seja 300 e que a soma seja 5. Esses dois números só poderia ser o quê? 20 e 15. Porque 20 vezes 15 é 300. Mas a soma, o produto é negativo. E a soma deve ser o oposto de menos 5, no caso 5. Então, o que é que iria ocorrer? 20. N' seria 20 e N duas linhas seria menos 15. Certo? 20 menos 15. Sendo que menos 15 não entraria na solução, por quê? Porque é negativo. E eu quero um número natural. Porque é a quantidade de linhas que eu quero. Entendeu? Por isso que a alternativa seria a letra C. Ok? Mas vamos supor que você não siga nenhum desses dois raciocínios. E você prefere fazer através da fórmula de Bhaskara. Né? Aí o que é que eu tenho que definir? Quem é A, quem é B e quem é C. A, no caso, é igual a 1. B igual a menos 5. E C igual a menos 300. Vamos determinar o valor do termo discriminante, que é delta. Então, nós temos delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, eu vou ter b é menos 5. Então, eu vou ter o quê? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 300. Resolvendo essa potência aqui, nós vamos ter 5 vezes 5, 25. Agora, esta multiplicação, sinais iguais, ó, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 300, 1.200. Adicionando 1.200 mais 1.025, nós encontramos 1.225. Daí eu vou determinar o valor de n através da fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Vamos substituir os valores. N é igual a menos, o b é menos 5,
mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1.225, dividido por 2 vezes A, que, no caso, vai ficar 2 vezes 1. Ok? Ok. Aí eu tenho sinais iguais positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1.225. Como tirar essa raiz quadrada mentalmente? Observe, a raiz quadrada de 12, que seja mais próxima de 12, é 3. Por que 3? 3 vezes 3 é 9. É aproximada de 12. E por que não 4? Porque vai passar. 4 vezes 4, 16, passa. Então, no caso, será, no caso, 3. Seguido do número 5, logaritmo 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 12, que mais se aproxima, no caso, vai ser 3. Seguido da raiz quadrada de 25, que é 5. Eu tenho... Ó, professor, fizeram uma pergunta aqui, ó. Perguntaram por que o A é igual a 1. Por que A é igual a 1? Veja só, os coeficientes da equação do primeiro grau diz o seguinte: o A é o coeficiente de n ao quadrado, embora que não esteja aparecendo. Quantos n ao quadrado tem? 1n ao quadrado. Então, A é igual a 1. O B é o coeficiente de n, no caso, menos 5. E o C é o termo independente, nesse caso, menos 300. Ok? Deu para entender agora? Deu. Deu. Pronto. Daí, ó, como eu botei um pouco, eu botei aqui também. O oposto de menos 5 é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1.225, no caso, é 35. Você multiplicando 35 vezes 35, você obtém 1.225. Dividir por 2 vezes 1, que é 2. Então, nós ficamos com 5 mais ou menos 35 dividido por 2. Daí eu vou ter n é igual a 5 mais 35 dividido por 2. Logo, n, vai ser igual, somando 5 mais 35, 40. 40 dividido por 2, 20. Este é o valor de n'. Vamos determinar o valor de n, duas linhas, onde eu vou utilizar o sinal menos, no caso. Então, eu vou ter n é igual a 5 menos 35 dividido por 2. Fazendo a diferença, eu tenho menos 30 dividido por 2. Menos 30 dividido por 2 é menos 15. Menos 15 não é solução. Por que menos 15 não é solução? Porque é número negativo. Eu quero um número, quantas linhas os formandos estão enfileirados. Então, deve ser um número natural. No caso, n é igual a 20. Então, a alternativa correta é a letra C. Como eu falei antes, vocês poderiam verificar isso através da substituição. Você iria substituir as alternativas e iria substituir nessa fórmula aqui, ó, nesse n vezes n menos 5 igual a 300. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Deu. Ok. Eu vou parar um pouco o slide, porque eu tenho que tirar uma fotografia da turma, ok? Aí eu vou parar um pouco aqui, mas depois eu retorno. Tudo bem. Será que eu tenho que... Parece que eu tenho que parar a apresentação. Eu vou parar aqui. Bom dia.
Boa tarde, né? Vou continuar, né? Deixa eu ver onde. Pronto, vamos continuar. Pronto, continuando de onde paramos, nós temos o seguinte. Isso aqui nós já resolvemos, não foi isso? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nessa, turma? Não, não. Não, professor, não. Continuando. A despesa com o churrasco de formatura de uma turma de matemática foi de R$ 3.600 e será dividida entre todos os formandos. Por problemas particulares, 10 não puderam participar, aumentando o custo em R$ 60 para cada participante. Qual é o total de formandos que participaram do churrasco? De antemão, você pode pensar que essa questão seja difícil, mas na realidade é uma questão de equação do segundo grau, ok? Esta foi uma das questões que a turma obteve um grau de dificuldade, apresentou um grau de dificuldade abaixo de 40%. Então, eu vou mostrar como se resolve essa questão, para que vocês, quando se deparar com uma questão desse tipo, não obtenham mais êxito, né? Obtenham um melhor desempenho. Então, o que é que diz? Que o valor a ser pago vai ser 3.600 dividido por N, sendo que 10 alunos faltaram. E quando 10 alunos faltaram, o valor aumentou em 60, por isso que ficou V mais 60, que é igual a 3.600 dividido pelo número de alunos menos os 10 alunos que faltaram. Entenderam o raciocínio aqui? Sim, sim. Sim. E agora é somente fazer o quê? Uma substituição. No lugar do V, eu vou colocar 3.600 dividido por N. 3.600 dividido por N mais 60, que é igual a 3.600 dividido por N menos 10. Vamos obter um mínimo comum de N e N menos 10. Quando você tem um mínimo comum de termos algébricos, o que é que vocês devem fazer? O produto entre eles. Então, eu vou ter o quê? O MMC vai ser N vezes N menos 10, né? Coloco nos dois menos N vezes N menos 10 e N vezes N menos 10 no primeiro e no segundo membro. E para obter um novo numerador, o que é que eu devo fazer? Sempre isso, turma. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, se eu tenho N vezes N menos 10, eu vou dividir por N. Cancelo N. Aí eu vou ficar com 3.600. Pera, professor, eu não entendi. Pera, rapidinho. Por que cancela o N que eu não entendi? Porque ó, eu vou ter N vezes N menos 10. N vezes N menos 10. N dividido por N, né? 1. Sim, sim. N dividido por N é 1. Aí, o que é que eu vou colocar para multiplicar o numerador, que é 3.600? O resto da divisão, que no caso é N menos o quociente da divisão, que no caso é N menos 10. Então, eu fiquei com 3.600 vezes N menos 10. Tudo bem até aqui? Aqui, ó, repetindo. N dividido por N. Deixa eu ver se eu uso a ferramenta aqui. Certo? Se possa ser que seja mais simples. N
vezes N menos 10 dividido por N. Aí o que foi que eu fiz? N dividido por N. Eu vou multiplicar por 3.600. Vou multiplicar por 3.600. Então, ficou 3.600 vezes N menos 10. Ah, tá, agora eu entendi. Ok? Ok. Pronto, então, mais 60 multiplicado por N vezes N menos 10. Ó. 60 multiplicado por N vezes N menos 10. Por quê? Porque eu tenho no denominador 1. Ok? Aí você vai fazer N vezes N menos 10 dividido por 1 dá N vezes N menos 10, multiplicado por 60. Então, nós ficamos com 60 N vezes N menos 10. Ok? Alguma dúvida aqui? Não. Que é igual a... Agora eu vou ter N vezes N menos 10 dividido por N menos 10. N vezes N menos 10 dividido por N menos 10. O novo denominador, que é N vezes N menos 10, dividido por N menos 10. Ó, N menos 10 por N menos 10, eu elimino. Só fico com N. Por isso que eu fiquei aqui no numerador 3.600 vezes N. Entendido até aqui? Sim. Deixa eu apagar essas informações para prosseguir o slide. Aqui. Agora, veja só. Como eu tenho mesmo denominador, eu posso cancelar os denominadores. Cancelei os denominadores, só fiquei com o numerador, onde eu vou fazer a multiplicação. 3.600 vezes N. 3.600 vezes menos 10. 36.000. Então, ficou 3.600 N menos 36.000. Ok? Mais 60N vezes N. 60N ao quadrado. Menos 60N vezes 10. Menos 600N. Que é igual a 3.600N. Ok? Ok até aqui? Tudo sim, professor. Agora eu vou escrever, repetir no próximo slide essa operação aqui para ver o que nós vamos fazer, ok? Repetindo a informação anterior, nós temos 3.600N menos 36.000 mais 60N ao quadrado menos 600N é igual a 3.600N. Observe que 3.600N está em ambos os membros. Se eu trouxer 3.600N por primeiro membro, é o cancelamento. Pode ver. 3.600 menos 3.600N é igual a zero. Então, eu posso cancelar. Feito o cancelamento, eu já posso visualizar aqui uma equação do segundo grau. 60N ao quadrado menos 600N mais 36.000. Ou, perdão, menos 36.000. Ok? Aí fiquei ó, com 60N ao quadrado, menos 600N, menos 36.000, igual a zero. Vou dividir tudo por 60, para tornar mais simples a resolução dessa equação do segundo grau. Dividindo por 60, 60 dividido por 60 dá 1. Então, eu ficaria com 1N ao quadrado. 600N dividido por 60 é 10. 10N. Então, menos 10N. E 36.000
dividido por 60, 36, dividido por 6, dá 6. Então, 36 mil dividido por 60 é igual a 6. Você cancela esse zero aqui com este, aí dá 600. Ok? Aí eu tá? Eu não estou me ouvindo. Vocês estão ouvindo? Mais ou menos. Vou continuar e qualquer coisa, caso vocês não estiverem me ouvindo, aí vocês me informam. Ah, agora voltou. Bom, aí eu tenho, ó, n ao quadrado menos 10 é igual n ao quadrado menos 10n menos 600 é igual a zero. Se eu fosse resolver pela soma de produto, a soma teria que dar 600, menos 600. E o produto teria que dar, desculpe, o produto menos 600. E a soma, 10. Esses dois números só poderia ser 30 e menos 20. Porque 30 vezes menos 20 é menos 600. E 30 menos 20 é 10 positivo. Ok? Então, seria 30 e menos 10. Menos 10 não seria... uma vez ou outra, o áudio falha. Uma vez ou outra. Então, eu vou ter... ó, menos 20 não seria a solução que é número negativo. A solução seria 30. Ok? Mas prosseguindo, nós vamos ter, através da fórmula de Bhaskara, o A é 1, porque eu tenho 1n ao quadrado, o B é menos 10 e C é menos 600. Substituindo os valores, eu vou ter delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, eu vou ter, no lugar de B, menos 10, no lugar de A, 1, e no lugar de C, menos 600. Feitas as substituições, o valor de delta é menos 10 ao quadrado, esse valor sempre vai dar positivo, porque o expoente é par, certo? Então, 10 vezes 10 é 100. Sinais iguais, positivo. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 600, 2.400. Logo, o valor de delta vai ser igual a 2.500. Na forma de Bhaskara, eu vou ter n é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Vamos substituir. B é menos 10, delta é 2.500 e A é 1. Feitas as substituições, vamos fazer as operações. Menos. O áudio falhou. Menos 10. O oposto de menos 10 é 10. Mais ou menos a raiz quadrada de 2.500. É o mesmo que você fazer a raiz quadrada de 25 vezes 100. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 100 é 10. 5 vezes 10, 50. Então, nós vamos ter n é igual a 10, mais ou menos 50, dividido por 2. Logo, n linha vai ser 10 mais 50, 60, dividido por 2. E é igual a 30. N linha é igual a 30. Eu já poderia dizer que o resultado é 30. Pelo motivo que eu não posso ter número negativo. Né? Mas vamos calcular n duas linhas. N duas linhas é igual a 10 menos 50, dividido por 2. 10 menos 50,
sinal do 50, porque 50 é negativo, menos 40, dividido por 2, que é igual a menos 20. Menos 20 não entra na solução. No caso, a alternativa correta é a letra C. Ok? Alguma dúvida nesta? Não. Não, professor. Certo. Antes do término da aula, fica até o final, tá certo? Porque eu vou, próximo do término da aula, eu vou passar a ata de frequência dos alunos. Se já saiu alguns alunos, infelizmente eles vão levar falta. Mas vamos lá. Observe abaixo a representação do gráfico de uma função afim em um plano cartesiano. Nós temos esse plano cartesiano, onde eu tenho o ponto 3 e 0, e o ponto 0 menos 2. 3 e 0, 0 menos 2. 3 e 0 é esse ponto aqui, no eixo do x, e 0 menos 2 está no eixo dos y. Eu quero a representação algébrica dessa função. Aí nós temos as alternativas. Nós podemos determinar através de calcular o coeficiente angular da reta, porque o linear nós já temos. Então, pronto. Então, nós temos que é menos 2, coeficiente linear. Então, se o coeficiente linear é menos 2, como solução eu poderia ter a letra A, a letra B e a letra D. Eu já descartaria duas equações. Ok? Já descarta duas equações, a C e a E. Para ter certeza quem é a equação aqui, nós temos que calcular o coeficiente angular, onde o coeficiente angular é a tangente de alfa, ou seja, delta y, variação em y, dividido pela variação em x. Eu fiz uma abaixo da outra para você ver que é bastante simples, porque eu vou começar a partir do segundo elemento dos pares ordenados. 0 menos 2. 0 menos 2. É o que eu coloquei aqui. Na outra seta, eu vou ter 3 menos 0. 3 menos 0. Sinais iguais aqui, ou 0 mais o oposto de menos 2, no caso, vai ser 0 mais 2, dividido por 3. Então, eu tenho o coeficiente angular como sendo 2/3 e o linear como sendo menos 2. Como eu disse antes, para identificar a equação, nós vamos ter y é igual a mx mais n. Mais y é igual a m, que é 2/3 de x, mais n, que é menos 2. Comparando as equações que eu tenho nas alternativas, eu posso dizer que a alternativa correta é a letra D. Todos entenderam essa? Sim. Ok. Observe a função f de r em R, faltou um R aqui, certo? Definida por f de x igual a 3x menos 3. O gráfico que representa esta função temos esses gráficos e vamos ver qual é a função que representa, qual é o gráfico que representa essa função. Vamos à resolução. Observe que, se eu quiser calcular f de 0, no lugar do zero eu vou colocar, no lugar do x eu vou colocar 0. Então, 3 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Então, eu vou ficar com o ponto 0 menos 3. E fazendo f de x igual a 0, eu vou ter 3x menos 3 igual a 0. 3 negativo, passa para o segundo membro positivo. 3 está multiplicando, passa dividindo.
3.000 por 3, 1. Daí eu tenho o ponto 1 e 0. Vou identificar qual é o gráfico que tem os pontos 0, menos 3 e 1 e 0. 0, menos 3 tem a letra A. 0, menos 3 tem a letra B. Ok? E tem a letra E e D. Eu só descartaria uma, no caso, que seria a letra C. Então, nós vamos ver onde está localizado o ponto 1 e 0. Observe, na letra A, nós temos o ponto 1, 0, e o ponto 0, menos 3. Então, a alternativa correta só pode ser a letra A. A alternativa correta é a letra A. Alguma dúvida nesta? Sim ou não? Não. Posso prosseguir, não é isso? Pode. Para garantir o sigilo da senha de seu cofre, Jairo, que adora matemática, escreveu essa senha na sua agenda, usando o seguinte código. O quadrado de um número menos 6.000 é igual a 70 vezes esse número. A raiz positiva da equação que traduz esse código dá a senha do cofre. Qual a senha do cofre de Jairo? Então, nós temos uma equação do segundo grau, onde nós vamos ter n ao quadrado, o quadrado de um número, n ao quadrado, menos 6.000 é igual a 70 vezes n, que é o número procurado. Menos 6.000 é igual a 70. Eu botei x aqui, não poderia ter colocado x, porque eu estou trabalhando com n no início, ok? Então, deixa eu ver uma alteraçãozinha aqui que eu vou fazer, é rapidinho. Desculpa aí, viu? Vamos lá. Aqui, estou começando. Pronto. Continuando onde paramos, n ao quadrado menos 6.000 é igual a 70n. N ao quadrado, aqui, ó, botei x novamente. Sei não. Mas no caso é n. Se eu alterar aqui com isso. Isso aqui seria n, viu? Daí eu vou ter dois números que multiplicado de 6, menos 6.000 e que somado de menos 70. Se eu fosse verificar as alternativas, eu diria que seria letra A, no caso 120. Por quê? Porque 120 menos 50, eu tenho menos 70. E se eu for multiplicar 120 vezes 50, eu tenho 6.000. Você analisando dessa forma, não precisa fazer mais nenhum cálculo, certo? Inclusive, eu fiz pela soma de produto mesmo, essa questão, ok? Então, eu tenho N' é igual a 120 e N duas linhas é igual a menos 50. Por quê? Vamos fazer a volta. 120 menos 50, 70. 120 vezes menos 50, menos 6.000. Como menos 50 não entra no resultado, porque é um número negativo, temos como alternativa correta a letra A, 120. Entendido, turma? Entendido. Os pesquisadores verificaram que numa determinada região, quando a pressão de um gás é de 6 atm, o volume é de 32 centímetros cúbicos. E quando a pressão é de 8 atm, o volume é de 20 centímetros cúbicos. A taxa média de redução do volume é representada pela declividade da reta que passa por P1, 6,32 e P2, 8,20, ilustrada no gráfico abaixo. Determina a declividade da reta
e a função linear. Eu vou dar um tempo aí para que vocês possam analisar essa questão, enquanto eu vou compartilhar com vocês o link de presença, do ata de presença. Vou ter que sair um pouquinho, certo? Vamos ver aqui. Está no meu WhatsApp. Chegou para vocês aí o link? Chegou. Vê se é a ata de chamada, por favor. Eu posso ter me enganado com outro link? É essa mesmo, professor. Vou continuar, ok? Pronto, aí como nós vimos que eu quero a declividade da reta e a função linear. A declividade da reta, eu vou calcular o valor do coeficiente angular, que é a declividade da reta. Como eu disse, eu coloco os dois pontos, um abaixo do outro. P1, 6,32, pode ver 6,32. E P2, 8,20. Está escrito aqui, ok? Colocar um abaixo do outro, para que vocês tenham uma visualização melhor do que vai ser feito. Eu vou fazer 32 menos 20, dividido por 6 menos 8. 32 menos 20 é 12. 6 menos 2. Alô? Atenção. Oi. Atenção. Botou o áudio? Então, 32 menos 20 é igual a 12. 6 menos 8, menos 2. Daí, fazendo a divisão, 12 dividido por menos 2, menos 6. Este é o coeficiente da reta, ou seja, a declividade da reta, coeficiente angular. Ok? Prosseguindo, tem um gráfico aqui novamente. Eu posso utilizar o ponto P1 ou posso utilizar o ponto P2. Eu escolhi utilizar o ponto P1, que é 6,32. E vou colocar na fórmula y menos y1 é igual a n vezes x menos x1. Substituindo, nós vamos ter y menos y1, que é o segundo elemento do par, no caso é 32, menos n, que é 6, vezes x, menos x1, que é 6, o primeiro elemento do par ordenado. Então, eu fiquei com y menos 32, é igual a menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. Então, e 32 negativo, Professor, vou passar para o segundo membro. Oi? tem como o senhor repetir, porque deu uma cortada e eu não entendi direito. Ótimo. Então, vamos lá. O coeficiente angular que nós vimos antes é menos 6. E eu escolhi esse ponto 6,32. Eu poderia também escolher o ponto 8,20.
Daí eu vou ter y menos y1. Eu tenho aqui, pessoal, vê só. Deixa eu ver a caneta. Aqui é x1 e aqui é y1. Pronto. Aí eu vou fazer y menos y1, y menos 32. E que é igual a menos 6 vezes x menos x1. Mas tem x1, é 6. Então, nós ficamos com essa equação. Y menos 32 é igual a menos 6 vezes x e menos 6 vezes menos 6. Ok? O 32 que está negativo, vou passar para o segundo membro positivo. Então, eu fiquei com y é igual a menos 6x mais 36 mais 32. Vou adicionar agora 36 mais 32. E adicionando, eu vou ter y é igual a menos 6x, 36 mais 32 é igual a 68. Então, a função é y é igual a menos 6x mais 68. Alguma dúvida nessa? Alguma dúvida, turma? Nenhuma. Não. Deu para entender direitinho as questões? Deu sim. Ou quer que eu repita alguma questão? Eu, da minha parte, não. Então, por hoje, é só, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês, certo? Espero que vocês tenham realmente entendido. E é bom que vocês coloquem em prática o que foi visto. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube, certo? Vou disponibilizar a aula no YouTube e o slide do PowerPoint eu vou mandar para o